Baluarte Cultura, Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Wilson Sons apresentam Brasil de Turru Educação Musical. Videoaula de trombone, Professor João Luiz Areias, parte 3 de 4 partes, 2016. Bem-vindos ao terceiro bloco das videoaulas para trombone do Brasil de Turru. E esse bloco a gente vai falar um pouco da parte técnica do instrumento. O trombone é um instrumento em si bemol, né? Porque é um instrumento montado, né, em si bemol, mas existe uma certa confusão quanto a isso, porque a escala do trombone ela é transpositora. Então o instrumento, o trombone, ele toca as notas reais como se fosse um piano. Então, na verdade, a sonoridade que a gente tem na primeira posição é um si bemol. Já é um si bemol. Então, como a escala transpõe diretamente, a sonoridade sempre é a das notas reais. O instrumento, ele funciona por série harmônica. O que é a série harmônica? É a quantidade de ressonâncias possíveis dentro de um tubo de um mesmo tamanho. Então, seria a série harmônica de si bemol. E o instrumento é dividido, ele foi pensado para ter 7 posições. 7 posições mais ou menos equivalentes, né, que você pode usar, e cada posição abaixo vai fazendo com que seja meio tom abaixo. Então, que seria lá. E assim sucessivamente, até a 7ª posição. E como ele funciona dessa forma, as escalas, os arpejos, vão ser gerados pela combinação de posições. Então assim, você vai ter uma escala maior, por exemplo, um si bemol maior, com a combinação das posições. E assim você vai tendo as escalas, arpejos e todas as frases e tudo que você precisar usar no instrumento. O trombone, o que é muito importante entender é que em todo instrumento a gente tem as articulações, os tipos de articulação. Então você tem ligado, hoje a gente chama como staccato legato, que seria usar a sílaba D, e o staccato. Se você consegue entender isso já fica mais fácil para você ter um bom resultado. Então, seria staccato usando a sílaba tá. Se você for usar a articulação do staccato legado, e o ligado. Isso fazendo uma pequena separação para mostrar os tipos de articulação. O que é importante para o aluno é entender, acho que há muita confusão quanto a isso, quanto à movimentação da língua, quando você vai utilizar fazer as articulações. Então, o que acontece? Normalmente, os alunos têm a impressão de que a movimentação da língua é a projeção da língua para frente quando você vai atacar as notas. Então, quando você fala tá, 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 existe uma certa confusão de que você está projetando a sua língua para frente com esse movimento, né? Tá, 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 tá.
e quando, na verdade, o que está acontecendo é um movimento de recuo, que seria tá, 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 tá. Isso é o que seria esse movimento, o movimento normal, e que, se você prestar bastante atenção, quando você fala as sílabas, você já consegue perceber. Então é importante que você tenha consciência de que a língua não está sendo projetada para frente, ela já está na frente e ela vai ser projetada para trás. Então, com isso, você vai ter um resultado melhor na parte do seu ataque. O instrumento, o trombone, ele tem essa particularidade de muitos tipos de estudo para ele, mas uma coisa de estudo bem considerável é o estudo da flexibilidade. Esses exercícios de flexibilidade são muito importantes porque fazem com que você tenha uma fluência de ar muito interessante, fazendo com que você possa ter um bom resultado no seu trabalho na parte musical. Então, tem alguns exercícios de flexibilidade simples, que seriam... Então, seguindo esse exercício, fazendo esse tipo de exercício, trabalhando essa parte da flexibilidade, a tendência é que a sua fluência de ar venha melhorando e fazendo com que a sua coluna de ar tenha um bom resultado. E isso você deve utilizar para tudo. Então, existem muitos exercícios que vão lhe ajudar quanto à questão da flexibilidade, mas alguns são mais objetivos para cada coisa. Então, por exemplo, se você estiver tocando e fazendo exercícios pensando em aumento de velocidade, né, e de registro, você pode fazer... E assim sucessivamente até a sétima posição. Isso poderia ser continuado e trabalhado. Mas existem muitos exercícios em relação a isso. Na verdade, essa aula é uma coisa somente para dar uma parte inicial do que é todo esse processo. Eu gostaria de falar sobre as possibilidades de utilização do trombone nos tipos de trabalho que existem e existem vários tipos de trabalho onde o instrumento trombone é utilizado. O trombone é utilizado nas orquestras, nas bandas, na música de câmara, nas big bands. Então há muitas possibilidades com relação ao instrumento. Hoje em dia ele está nas bandas de rock, ele está em existem várias possibilidades de utilização do trombone em vários tipos de música. Na área popular, na área erudita, na área camerística. Então é muito interessante a visão com relação à versatilidade do instrumento. O instrumento é muito versátil e pode ser aproveitado em vários tipos de formação. No meu caso, eu utilizo ele bastante na orquestra, toco na Orquestra Petrobras Sinfônica, dou aulas na Unirio, né, dando aulas, fazendo também, utilizando ele didaticamente, e toco também no Arte Metal Quinteto, que é um quinteto tradicional de metais aqui do Rio, que faz 20 anos, né? Tem 20 anos de trajetória musical. E gostaria também de citar aqui, agradecer o convite do Quarteto Radamés Inátali para participar desse projeto do Brasil de Turru, que é um projeto, acho que pioneiro, e além de ser pioneiro, é um projeto de grande valor musical. Gostaria de trazer ao conhecimento de vocês também que existem associações, né, de trombone pelo mundo, e aqui no Brasil não é diferente. A gente tem a Associação Brasileira de Trombonistas, que já existe há mais de 20 anos, já está indo para o seu 21º ano, e além disso existe a International Trombone Association, que é uma instituição voltada para a divulgação do trombone e para melhorias técnicas e para discussão, intercâmbio, para que o nosso instrumento possa ser divulgado mundialmente e também sirva como um canal de desenvolvimento do instrumento. Fim da aula. Patrocínio:
Lei de Incentivo à Cultura, Rio 450 anos, Cultura Presente, Prefeitura do Rio, Wilson Sons, Schlumberger. Realização, Baluarte Cultura, Quarteto Radamés Inátali, Ministério da Cultura. Apoio, Elo Group.